Que prazer estar aqui de novo com vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Estamos aqui ao vivo e tô com algum probleminha aqui. Pronto, começamos. Olá! E eu tô vendo aqui que a Silvia entrou, Manu entrou, vou esperar vocês entrarem. E assim, eu tô muito feliz, gente, de estar aqui. Sinto que é um novo tempo de Deus nas nossas vidas e principalmente na minha. Para quem não sabe, eu estou no Canadá. Já fazem uns 6 meses, as pessoas às vezes me perguntam por que eu estou aqui. A princípio viemos por conta do profissional do meu marido, por conta do trabalho dele, mas vimos uma oportunidade, né, de vivermos um novo tempo. Eu aproveitei, né, essa oportunidade também para melhorar meu inglês. E tá melhorando devagarinho, gente. Quem sabe eu vou ter coragem para daqui um tempo fazer e criar mais materiais em inglês para que mais pessoas possam, né, receber. Mas a boa notícia é o seguinte, é que eu já estou preparando muito conteúdo novo pra gente aqui, para você que quer fazer o curso tá lá disponível, mas para quem ainda não tem certeza disso, eu quero trazer conteúdo gratuito para nós, porque eu sei que isso vai fazer com que o corpo de Cristo cresça. Então, quero agradecer vocês que estão nos acompanhando. E se você souber de alguém que também vive perguntando sobre os sonhos, tem curiosidade sobre esse assunto, tá aí, ó, tá aí o que Deus preparou para nós e nós queremos compartilhar com vocês. Então, começando, gente, já dei as boas-vindas para vocês e eu quero dizer assim que eu recebi vários temas de sonhos, né? E muitos deles, inclusive, eu percebi que a pessoa perguntou, mas não viu que já existem alguns vídeos gravados sobre esses temas no perfil Sonhando com Deus. Então, assim, a gente vai falar de novo sobre esses temas, mas para quem quiser entrar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais essas simbologias, tá lá no perfil Sonhando com Deus todos os vídeos que a gente já fez. Então, quero contar para vocês aqui alguns dos temas que foram os que mais apareceram na caixinha de perguntas. Olha só, veio morte, principalmente porque é algo assim que mexe muito com a gente e nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm passado por luto e essa questão da morte, ela tá muito presente, né? Então eu vou trazer um pouquinho a respeito da morte. Esse aqui, gente, não veio aqui, eu recebi essa pergunta e eu vou falar um pouquinho também para vocês sobre fezes. Sonhar com fezes, gente, como assim? Oceanos, mar, ondas, tsunamis, também temos um vídeo só sobre as tsunamis no Sonhando com Deus. Sonhos sobre demônios, bebês, casa é clássico, né, gente? Casa a gente sonha direto e você vai entender por que a gente sonha tanto com as casas. Pessoas desaparecidas, aviões, escada. Eu já tive vários sonhos com escada e é bem legal, muito interessante. Eu vou dar uma dica para vocês. Terra e pó. Louça na pia. Olha que interessante. Esse aqui vai ser legal. E aranhas. Então, assim, são muitos temas. Eu não conseguiria fazer assim, entrar profundamente em todos eles, mas eu escolhi vários aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre esses temas. Antes de eu começar a trazer um a um para você, o que eu quero te explicar? Número 1, os sonhos não são literais, tá? Na grande maioria, os sonhos, eles são simbologias. Eles não são exatamente aquilo que você está sonhando, tá? E por quê? Porque é uma linguagem simbólica de sonhos, é uma linguagem do teu inconsciente, é uma linguagem diferente do natural.
tá? Ela difere daquilo que você, do teu padrão normal de pensamento durante o dia enquanto você está acordado. E é por isso que os sonhos, eles têm chaves poderosas, é por isso que os sonhos, eles são tão ricos e eles nos ajudam, tá? A entender aquilo que a gente está vivendo no natural, no teu dia a dia acordado. Tá? Então é por isso que é importante a gente entender a dinâmica dos sonhos e como ela funciona. Nos consultórios de psicologia, direto, os psicólogos aproveitam essas informações de sonhos para entender aquilo que o paciente está passando, para entender aquilo que está ali nos bastidores do teu inconsciente. E nós que cremos na palavra de Deus, que fala sobre sonhos, onde mostra que o Senhor fala através dos sonhos, nós vamos muito mais além, nós vamos no profundo, porque nós entendemos que os sonhos trazem direção de vida, alerta, os sonhos, eles trazem aquilo que Deus quer tratar na nossa vida, e que Ele está ali apontando para nós, através dos nossos sonhos. Então, os sonhos são chaves poderosas, e eu convido a você, a partir desse momento que você está assistindo essa live, separa um caderninho de sonhos, deixa do lado da cama, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida de sonhos. Comece a anotar os detalhes, fecha seus olhos antes de acordar e fala: Senhor, o que eu sonhei? Isso é super importante, são exercícios que a gente trabalha durante o curso Sonhando com Deus e que vai ser muito poderoso na sua vida. E você vai crescer espiritualmente, sabe? Então vamos lá. Primeiro tema que eu quero trazer aqui para vocês é a casa. Então, gente, assim, o que a gente vai pensar? Cada simbologia que eu vou trazer aqui não significa sonhar com casa, é sempre isso. Não, você vai ver o contexto do sonho. Tem mais além de simplesmente entender a simbologia, tá? Então você vai entender o contexto, o que você estava fazendo, qual foi o teu sentimento enquanto você estava nesse sonho, quem mais estava nesse sonho? Tá? Quem estava ali interagindo com você? Você falava ou você era um mero espectador, aquele que assiste? Muita gente sonha que só está assistindo uma cena, não se vê no sonho, ou você se enxergava no sonho. Então tudo isso é algo mais. Hoje eu vim trazer só umas pinceladas para nós sobre alguns elementos. Então vamos lá. A casa, ela pode ser um apartamento, um sobrado, onde você mora. E o que a casa simboliza? Normalmente um aspecto da tua vida. Por isso que nós sonhamos tanto com a casa. Nós somos casa. Na palavra de Deus fala, nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo. Então, quando nós sonhamos com casa, seja a casa de infância, seja a casa atual, seja a casa de pouco tempo atrás, vai falar sobre como você se enxerga, como está a sua vida espiritual e sua vida mesmo, interior. Então, o que você vai fazer quando você sonhar com casa? Você vai fazer algumas perguntas. Se é a casa que você vive agora, se é a casa de infância. Quais eram as pessoas que estavam ali naquela casa? Eram pessoas do seu convívio, no seu trabalho? Eram pessoas do seu ministério? Amigos? Eram os seus parentes? Pessoas da família? Quem que estava ali na casa, tá? E perceba, será que a casa é a mesma casa que você estava morando, mas você estava enxergando ela de uma forma diferente? Então, a tua percepção da sua vida. Outra coisa, cada cômodo da casa, ele vai trazer algo especial. Por exemplo, a sala de estar vai falar da sua vida social. A cozinha, ela vai falar de comunhão, porque fala do alimento. Ela fala sobre limpeza, ela fala sobre aquilo que você está se alimentando, recebendo ou dando para sua família, entregando para sua família. Que mais? O quarto vai falar de intimidade. Teu momento de descanso. O quarto também remete ao teu tempo com Deus,
né? Existe uma palavra que fala, vai para o teu quarto em secreto e ali busca o Senhor. Então, todas as simbologias, a nossa primeira referência vai ser sempre a palavra de Deus. Então, vamos pensar na casa, quando a gente acordar, quando você estiver anotando o seu sonho, você já vai anotar ali, opa, casa, mas era casa de infância. Vou dar uma dica para você, quando nós sonhamos muito com a casa de infância, nós podemos entender que nós estamos enxergando aquilo que é o hoje com a mesma visão ou da mesma forma como nós éramos lá atrás. Então não houve muita mudança, você está enxergando aquilo que é hoje com o mesmo olhar de ontem. Opa, tá aqui uma dica para que você comece a orar nesse sentido. Senhor, eu quero ter a minha visão alinhada com o reino, alinhada com o céu. Gente, eu tô vendo aqui, a Érica falou que tá sem áudio. Se alguém tiver com problema, se tiver algum problema de áudio, me avise. E a gente vai aqui conversando e vamos acertando. Ainda mais porque eu tô longe, então às vezes tem problemas na conexão, então é isso aí. Então, gente, olha só, a casa, ela traz muita informação importante, tá? A gente vê paredes sendo quebradas, a gente vê às vezes a pessoa não entendendo ali por que tem aquele limite, né? O quintal, a gente fala, eu vou falar algumas palavras às vezes no inglês, não tem problema, eu vou traduzindo porque a maioria do nosso material ele é todo no inglês. Tá? Então, Érica, vai e volte. Vamos ver se tá melhorando aí. Então, o backyard, que é a parte de trás, o quintal dos fundos, tá falando de passado. O quintal da frente tá falando daquilo que você tá enxergando na frente, do teu futuro, do teu presente. Tá? Então tem várias dicas sobre casa que nós conseguimos tirar muita informação importante. O banheiro é super interessante porque o banheiro é um lugar onde você de purificação, de limpeza, né? Ou o lugar onde você deixa ali, né, aquilo que não é para estar em você naturalmente, é aquilo onde nós estamos ali tirando mesmo, né? Então eu quero só aproveitar aqui que a gente falou, que eu falei do banheiro, para falar um pouco ali. A pessoa me mandou uma mensagem falando que estava sonhando com fezes. Então, gente, as fezes, o que é as fezes? Vamos para a simbologia básica ali. É aquilo que nós precisamos liberar, é aquilo que não precisa estar no nosso corpo, é uma impureza, porque a gente não fica com isso ali no corpo, isso faz mal. Inclusive, quando uma pessoa fala que está enfesada, cheia de fezes, irritada, não é para estar ali. Então, gente, e quando a gente sonha com aquilo ali, é aquilo que é da natureza humana, mas que é impuro, que sai para fora. Então, o cocô no sonho, ele vai estar falando de libertação, ele vai estar falando daquilo que é a impureza que tem que sair, tá? E como que você tá lidando com isso no sonho? Como que você enxergou isso? Eu já tive sonhos, gente, em que eu tava num lugar que parecia um lugar de retiro. De repente eu ia no banheiro e eu abria assim a tampa dos vasos e aquilo tava explodindo cocô. Um sonho ruim, né? Que você não é legal de você lembrar, mas espera aí, olha o contexto, como faz toda a diferença. O contexto ali é que aquilo ali tava vindo para fora. Aquilo que não é para estar dentro estava saindo para fora em abundância. De alguma forma Deus estava me colocando em contato com isso. Olha que poderoso, que chave. Então vamos lá. Então já falei sobre o cocô, depois a gente pode em outro momento trazer um sonho para que a gente possa interpretar juntas, tá? Aí veio também o tema demônios. Gente, sonho com demônio é guerra espiritual, é batalha espiritual. E como nós nos posicionamos no lugar onde nós devemos nos posicionar, que é em Jesus, que é no teu lugar assentado sobre a circunstância. Então, assim, sonhou com demônio, perceba como você estava lidando com esses demônios, qual era a tua reação diante disso. Era de medo? Opa, peraí, já tem uma dica. Ou simplesmente você estava sendo passivo aquilo? O que aquilo fazia?
Aquilo fazia mal para você? Ou você se posicionava como guerreira e expulsava, como a Renata acabou de falar ali? Se você se vê no sonho expulsando, gente, isso já é maravilhoso. Isso já tá dentro de você. Isso já funciona naturalmente, já tá no teu inconsciente e agora você já funciona dessa forma. Você sabe que você é feita para expulsar, para repreender. Então você tá bem posicionado. É um sonho assim que você deveria ficar feliz, inclusive, se você acordar e falar: uau, no sonho eu fazia isso, eu agia dessa forma. Mas sempre que acordar, vai para oração. E o Espírito Santo vai te conduzir. De que forma você vai orar, para quem você vai orar, sobre o que você vai orar. Orando e declarando: Senhor, o Senhor trouxe esse sonho para mim. Eu vou estar repreendendo isso. Outra dica, gente, se você tá sonhando com uma outra pessoa, tá? E você tá repreendendo ali o demônio daquela pessoa. Isso não é literal que você, nossa, aquela pessoa tá possessa, tá sofrendo uma opressão maligna. Sim, pode estar sofrendo uma opressão. Mas quem é essa pessoa? Porque a pessoa também pode não ser literal no sonho. A pessoa pode estar representando algo para você. Essa pessoa, ela representa amizade, ela representa mentira, ou ela representa algo muito positivo ou algo negativo. Talvez seja sobre isso. E simplesmente, assim, sempre veja, o foco do sonho é você. Eu sempre falo e repito aqui no Sonhando com Deus. O foco do sonho, o principal é você. Então, a gente tem que ter sabedoria nessas horas em contar o sonho para a pessoa, em trazer isso para a pessoa. Pode sim ser Deus trazendo você como a única pessoa que Ele tem acordada espiritualmente para orar e interceder por essa pessoa. Os sonhos são sonhos são intercessão. Os sonhos são intercessão. Ele tem tudo a ver com a intercessão. Então, um chamado de Deus para você se conectar com essa pessoa. Eu tive uma amiga que eu sonhei com ela há pouco tempo e eu falei: uau, faz tempo que eu não falo com ela. Olha só, Deus trazendo essa conexão, vou mandar uma mensagem, vou me conectar com ela. E ali, às vezes, a gente começa a entender que não era nem o sonho, mas a conexão que era o que Deus que realmente queria trazer para nós. Então vamos lá, vamos continuar. Já falei dos demônios, já falei da casa. Então, casa, nosso interior, tá? E esse é uma simbologia básica aqui pra gente aprender. Me pediram também sobre avião. Gente, tem um outro vídeo só sobre meios de transporte. E aparece muito nos nossos sonhos. A gente no carro, o carro quebrando, no avião, no barco, no ônibus. Então, assim, por que a gente sempre sonha que a gente tá nesses meios de transporte? Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro nos movendo, nós estamos indo de um lugar a outro. E esse meio de transporte, ele vai apontar e mostrar para você como você tá indo de um lugar a outro. Porque nós nos movemos. Então, assim, ele é sobre nós. Por exemplo, pode ser sobre o teu trabalho. Se você, por exemplo, sonha que você tá num carro e o carro não tá funcionando direito e você tem que, às vezes, colocar a tua própria força física para fazer o carro ir para frente. Carro pode ser ministério, porque você se move no seu ministério, mas se você não está se movendo hoje ativamente no ministério, pode ser a respeito do seu trabalho, sobre o seu estudo, sobre a sua família, aquilo que você está se movendo, como você está se movendo, o que Deus está mostrando a respeito disso. Tá? Então essa é uma dica. Então, assim, se nós pensarmos que o meio de transporte, aí no caso, por exemplo, o avião, está falando sobre um ministério, nós vamos imaginar que esse ministério, ele atinge lugares com muita rapidez, ele chega em lugares onde você não conseguiria chegar sozinho ou de carro, muitas pessoas podem ser levadas. Então, assim, esse avião que você está sonhando, ele pode estar falando sobre o ministério em que você está, ou como você está recebendo, e ele é poderoso, ele é rápido, ele é moderno, entendeu? Então, essa é uma dica sobre o avião. Então, o avião normalmente pode estar simbolizando
uma grande igreja. A gente fala no inglês church or ministry that moves in the spirit. Então assim tá se movendo no espírito com muito poder. Uma dica para você. A gente vai falar mais depois sobre carro, sobre moto, sobre bicicleta. É muito legal, gente. Vamos falar agora sobre um sonho que nós temos aqui. Até quero ver que horas são, senão eu não consigo. 10h20. Então, vamos falar sobre a aranha. Me pediram sobre a aranha e olha que interessante, eu não podia deixar de falar sobre a aranha. Sabe por quê? Porque eu sonhei hoje com a aranha, gente. Olha que interessante. As aranhas bem pequenininhas saindo de um lugar, era como se eu batesse assim numa quina de uma parede e de repente saiu um monte, bem pequenininhas, mas muitas aranhas. E eu com alguma coisa que eu não me lembro o que era, eu ficava ali tentando matar. Detalhe, nesse sonho tinha uma pessoa que seria a pessoa menos provável na minha vida que me ajudaria. Então, olha que poderoso Deus mostrando que quem pode me ajudar ali a ir contra aquilo ali é quem eu menos imagino. Quem nunca passaria pela minha cabeça que poderia ser uma pessoa parceira na minha vida. Então, olhe como faz toda a diferença, né? Como que era e como que eu via e eu enxergava e os sentimentos. Gente, o sentimento é uma chave nos sonhos, na interpretação dos sonhos. Por isso que é difícil, às vezes, quando vocês me mandam ou quando alguém manda para você um sonho e fala para você assim, meu sonho é esse, sonhei com uma banana. Qual é o sentimento? Qual é o resto do sonho? Quem mais estava? E o que representa essa banana para a pessoa? Então, a interpretação de sonhos, ela é a interpretação de uma história. Você não tem como você interpretar só um elemento. Porque daí você vai dizer para a pessoa, a banana é um alimento. Para você é um alimento rico em potássio, né? Dá força aos ossos, dá força à musculatura. Ou para uma outra pessoa, eu odeio banana, deve ser um pesadelo. Então você viu como pode mudar? Por isso que eu digo para vocês, vamos entrar aqui no contexto do sonho. Vai fazer toda a diferença. Faça perguntas, faça um questionário quando você receber um sonho e com você mesma. Acordou daquele sonho? Comece a se perguntar. Quem mais estava nesse sonho? O que eu senti nesse sonho? Qual foi o sonho que eu sonhei antes? O que naquela noite? Vai fazendo ali um enredo. É uma história mesmo. Pensa num filme. Tem mais informação. Sempre tem. E se você começar a perguntar para o Espírito Santo, ele vai começar a trazer a revelação. Porque cabe a ele a revelação. Nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito. E que Deus está falando através dos sonhos. Então pergunte ao Espírito Santo, né? Antes de buscar na internet, gente, tem muita confusão de simbologia na internet. Tem gente que eu já cheguei a procurar, por exemplo, a simbologia de cocô na internet, estavam dizendo que era dinheiro. Qual é a conexão com dinheiro? Né? É difícil isso. Então fujam dessas simbologias e desses sites de sonhos, principalmente porque tem muito ocultismo misturado, muita mistura. Então vamos lá, vamos na aranha. Gente, olha só, eu anotei aqui pra gente. Então assim, normalmente a aranha fala sobre uma armadilha, né? Uma armadilha do inimigo. Em Isaías 59:5 fala bem assim, ó, fala sobre o pecado e fala lá, olha, pecado do povo, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se. Então aqui em Isaías está falando sobre teia e sobre aranha como pecado. E normalmente como nós vemos a aranha? A gente tem que pensar nos dias de hoje. Se você estiver num país, por exemplo, aqui na América do Norte, Halloween, muito, e já chegou no Brasil, já chegou em vários outros lugares. Você vai perceber que normalmente a aranha, ela tá envolvida, né, relacionada a Halloween, a bruxaria. É um símbolo que representa isso. Então, gente, na grande maioria, não quero falar em todos os sonhos, mas na grande maioria, a aranha tem uma simbologia negativa, é algo demoníaco, né? Então, o que a aranha faz? Ela
ela fica escondida, ela fica num lugar escuro e ela tá ali esperando, né, armando a teia para capturar a presa. Então, o que você vai fazer? Quando você acordar, você vai primeiro fazer as suas perguntas e tentar entender o que eu estava fazendo no sonho. Eu era vítima da aranha, a aranha veio em mim e me picou, a aranha estava no lugar onde eu estava. Eu sempre odiei aranha, sempre tive pavor de aranha, nunca gostei. Inclusive eu via aranhas assim enquanto eu dormia, quando eu era mais nova. Então assim, pergunte para o Espírito Santo, será que isso aqui é sobre o lugar onde eu estou? Será que isso aqui tem a ver com as pessoas, com os relacionamentos? Por quê? Porque a teia fala de uma web em inglês. Web é uma conexão, é uma teia. Então, pode ter a ver com isso, sabe? Sobre essa rede de conexões e de pessoas. Então, normalmente você vai acordar, vai repreender e vai prestar atenção como você estava agindo quando você via essas aranhas. Eu não gostei do meu sonho, mas eu fiquei feliz de certa forma, porque eu tava ali matando. Eu gostei muito ali do que a Jana colocou, que ela tem impressão de sujeira. Outra dica legal sobre a teia de aranha é aquilo que tá lá afastado, aquilo que ficou jogado num canto, já criou teia de aranha. Tem gente que fala isso, né? Tá tão jogado nos cantos ali, as traças, que já criou até teia de aranha. O que é que tava ali esquecido, que já criou até teia de aranha? Então, olha só como a gente pode mergulhar nessas simbologias e entender o que Deus está falando a respeito disso. Vamos lá. Que mais? Escada. Escada é um sonho muito legal, porque a escada fala de subir, ir para um nível mais alto ou descer. Muitas vezes a gente precisa retroceder, descer de um patamar para outro. Isso não é ruim, isso é necessário muitas vezes na nossa vida, a gente tem que voltar. Normalmente nós avançamos, essa é a vontade de Deus para nós, né? Que a gente sempre avance, mesmo em situações ruins, a gente vai aprendendo no sofrimento e vai avançando espiritualmente. Nós não somos aquilo que somos no natural, nós somos seres espirituais, e mesmo que não sei porquê, gente, tô falando para alguém que tá aqui nessa live, mesmo que você sinta que você está retrocedendo, mesmo que você olhe para algumas pessoas e fala, Deus, parece que eu não vou para frente, eu só assisto o sucesso e o avanço de algumas pessoas. Ei, nós somos seres espirituais. Você está avançando com Deus. Você está avançando na tua vida espiritual. Você está avançando numa perspectiva que Deus está vendo, tá bom? Então eu tive que dar esse pausa para essa palavra. Depois, quem recebeu essa palavra, diz depois lá no direct que foi para você. E a gente pode até orar por isso. Então tá bom, gente. Mais uma coisa. Então a escada, ela vai falar sobre esse subir, sobre descer. E assim, Jesus, ele é uma escada. Ele é a escada, ele é a ponte entre o céu e a terra. Então a tua caminhada com Jesus vai falar sobre isso. Eu quero falar de alguns sonhos meus sobre escada. Eu já sonhei que eu estava em escadas muito frágeis. E aquela escada de madeira, gente, faltava degrau na escada e eu tinha que pular alguns degraus. Que difícil, muito agoniante. De repente eu via uma mão me puxando, a mão de Deus me mostrando, vem que eu tô te ajudando. Então eu já tive vários sonhos com escada. Eu já tive um sonho com uma escada grande, num lugar bem bonito, e que lá em cima da escada eu vi o meu pai aqui da terra. E eu falava, por que o meu pai já tá lá em cima? E o que ele tá fazendo lá em cima? Sentado assim numa cadeira tão bonita. E eu aqui, suando para subir essa escada. Olha que difícil essa escada. Gente, quando eu tava ali, uma semana depois, orando pelo mesmo sonho, em que Deus falou comigo enquanto eu varria a cozinha, ele falou comigo assim, ei, o teu pai que tava lá no topo da escada,
Não é o teu pai da terra, sou eu, o teu pai. A escada que você está subindo com tanta dificuldade é a escada que vai te levar até o final, é a escada da vida. E eu tô aqui no topo da escada, eu tô te enxergando, eu tô te esperando. Gente, pelo amor de Deus, esse sonho para mim foi um dos sonhos mais importantes que me fez mergulhar nesse mundo de interpretação de sonhos, porque foi muito forte, porque foi o próprio Deus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo, e eu precisava daquele sonho naquele momento. Então, gente, sonho com escadas é um convite para que você comece a perguntar para o Espírito Santo: uau, para onde estou indo? Como que está essa escada? Jacó, a escada de Jacó, onde ele via os anjos subindo e descendo. Olha a movimentação no reino espiritual. É poderoso, é maravilhoso. Gente, sonhou com uma simbologia? Primeira referência, vai na palavra de Deus. Por quê, Dani? Porque é ali que vai vir a revelação, é ali que vai vir uma explosão na sua vida de revelação. E Deus está trazendo sonhos para os seus filhos, e está trazendo sonhos para aqueles que também não são. Então vai de você receber isso como algo sobrenatural ou simplesmente descartar. Eu digo para você, se você tá aqui, se você é uma dessas 37 pessoas que estão aqui assistindo, você já tem esse chamado para o espiritual e para algo sobrenatural na sua vida. Você não sonha por acaso, você não se recorda dos seus sonhos por acaso, você se recorda porque o Senhor está chamando você. Gente, eu vou parar só um pouquinho aqui e eu já volto aqui nas simbologias, mas eu quero contar um testemunho para vocês. Aqui onde eu moro, existe uma comunidade assim, indiana muito grande. Tá? Eu estou no Canadá, mas existem muitos indianos aqui. A igreja que eu tenho ido aqui no Canadá, ela tem muitos indianos. Na verdade, assim, deixa eu arrumar aqui. Ela não tem muitos indianos, mas nós sentimos essa necessidade de trazer o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E, gente, como existem pessoas ao redor do mundo que nem sabem só algo muito corriqueiro, mas não sabe, muito histórico, mas não sabe do poder que Jesus tem e de transformação. Então, eis que eu estava nesse último domingo na igreja. E o pastor, ele é indiano. E eu falei, uau, primeira vez, né, que eu vejo um pastor indiano ali pregar dessa forma. E foi muito impactante, gente. Ele começou a contar que o avô dele, né, que é um indiano, assim, de muitos costumes, não foi evangelizado. Ele teve um encontro com Jesus. Ele viu Jesus através de uma visão. Tá? Ele não chegou a dizer se essa visão foi dormindo ou acordado, mas ele teve uma visão com Jesus. E foi tão forte. Jesus se apresentou a ele. E depois que o avô dele teve essa experiência sobrenatural de ver Jesus, gente, uma pessoa que é totalmente, que não está inserida no meio cristão. O que aconteceu? Foi tão transformador que daí os pais dele, a família dele, ele hoje é pastor, e quando esse homem fala, quando ele traz a palavra de Deus, é algo sobrenatural, é impactante, é real. Então, gente, nós estamos num tempo em que se nós não formos, se a gente não levar a palavra de Deus, Jesus, ele mesmo está entrando nos sonhos das pessoas, para dizer, ei, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a salvação, eu sou o teu tudo. Então Jesus está fazendo já. Então, que poderoso quando você recebe um sonho, quando você entende que é Deus falando com você e você
põe para fora, quando você leva isso adiante, e Deus vai começar a usar você num nível muito maior. Ele vai começar a trazer você com os sonhos na tua família para trazer transformação, restauração. Ele vai começar a usar isso onde você estiver. Vocês que estão aqui, vocês são propagadores do sobrenatural de Deus através dos sonhos. E eu declaro em nome de Jesus, vocês vão começar a ter sonhos poderosos, que vocês vão falar, uau, que isso, Deus? Não tava assim, não era desse jeito. Tá poderoso. Em nome de Jesus, recebe aí. Vocês vão receber cada vez mais. Então, gente, eu me empolgo porque eu acho incrível, maravilhoso. Falamos sobre a escada, me falaram sobre lavar louça, gente. Assim, isso seria uma outra categoria dos sonhos. A gente aprende muito mais isso no Sonhando com Deus, porque ali você tem tempo de pegar todas as aulas, de assistir no teu tempo e focar e realmente estudar, né? E claro, tudo que a gente se dedica no reino, Deus traz mais. Então eu digo para você, se você se dedicar a isso, você realmente vai ser uma pessoa referência aonde você está em sonhos. E você vai ver que as pessoas na sua comunidade ao seu redor vão começar a sonhar mais. Gente, é uma comunicação, céu e terra, de Deus com nós. Então nós temos que nos dedicar a isso. Você não está perdendo tempo aqui ouvindo sobre sonhos. Bem pelo contrário, você está dizendo, Senhor, o Senhor está abrindo a nossa visão. O Senhor está me potencializando para a minha vida, para o meu dia a dia. Então é poderoso. Glórias a Deus porque você está ouvindo isso. Então vamos lá. A limpeza da casa, gente, ela diz muito daquilo que a gente faz todo dia. Então se isso faz parte do teu cotidiano, né, limpar a casa, lavar a louça, veja se isso te traz preocupação. Veja se de repente é um chamado de Deus de tipo, deixa a louça, vem ficar comigo. Né? Então assim, você tá sonhando com isso, pode estar refletindo uma preocupação tua e Deus chamando você para deixar essas preocupações do dia a dia e realmente focar naquilo que Ele quer te chamar. Nós vemos a história de Maria e Marta, né? Me lembro disso, em que ela estava super preocupada, assim, em deixar tudo lindo, tudo limpo, e ela sempre ali com aquela coisa da limpeza. Eu me vejo tanto nela. E de repente, a gente vê a irmã dela deixando tudo de lado e correndo pro colo de Jesus, aproveitando mais dele. Então, assim, eu acho que pode ser um sonho de alma, mas um sonho de alma que te traz uma informação. Filha, ou então, talvez, o lavar, o limpar, pode estar falando de purificação da tua casa, da tua família, né? E bem pelo contrário, você tendo um chamado para se dedicar mais a essa questão da limpeza, né? Então pode ser tudo isso. Veja como você está reagindo. Assim, eu falo o negativo, o positivo, as várias possibilidades. Aquilo que é para você é o Espírito Santo que vai dizer, não, essa é para mim. Isso aí que ela falou é para mim. Não, isso não. Isso sim. Isso que é legal de sonhos. Não existe uma caixinha fechada com uma simbologia. Pá, é isso. Por isso que eu não gosto realmente de alguns conteúdos na internet que fala banana é macaco, banana é fruta e faz bem para a saúde. Não, depende. É o Espírito Santo em parceria com essas chaves que vai dizer é isso. Isso é muito bom. Então, vamos lá. Gente, eu acho que eu vou terminar aqui primeiro falando sobre bebês. Bebês, nós temos um vídeo bem grande, deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui, ainda tem um pouquinho. Então, bebês, nós temos um vídeo falando sobre bebês. Os bebês não são literais. Ai, tem gente que fica tão triste, porque quando eu falo isso, a pessoa, puxa, eu achei que era literal. Se eu sonhava com uma amiga que tava grávida, eu já ligava, ó, tá vindo. E na grande maioria das vezes não é literal. Pode ser, depende. Você tá orando e essa pessoa tem muita vontade de ter esse filho, tá buscando isso, aí já pode ser outra coisa. Claro que pode ser literal. A gente tem que pensar assim, Dani, nunca vai ser literal? Claro que pode ser literal, mas nós vamos trabalhar nas duas
nas duas mãos, né? Nas duas possibilidades, sabendo que a grande maioria, 95% dos sonhos são simbólicos, e por isso que eu tô sempre chamando vocês aqui pra gente aprender, porque como é simbólico, a gente tem que estar, né, entendendo melhor. E não desfalecer e não perder por falta de conhecimento, né, gente? Então, assim, para terminar, eu quero falar sobre morte. Ah, tá, eu tava falando sobre o bebê. Gente, eu vou me perdendo aqui às vezes de tanta simbologia. Então, bebês, nós temos um vídeo aqui no Sonhando com Deus, onde eu falo sobre os bebês, que o bebê é algo novo, é algo que está sendo gerado em você. E como você, quando você sonha que está grávida, né? Algo que está sendo gerado. Mas vamos pensar assim também. Tudo que nós ansiamos muito, normalmente nós sonhamos, tá? Então, por exemplo, você sonha, você tem orado muito por um casamento. Você quer casar, você é solteiro e você quer casar, e você tem que sonhar, orado toda noite antes de dormir pelaquilo. Ou você tá visualizando já uma pessoa de Deus para tua vida. Provavelmente você vai sonhar sobre alguém que você tá gostando, aquele que você tá esperando. Você vai sonhar sobre isso. Né? Ou um casal que tá namorando e a menina sonha que tá casando, e daí ela chega pro pastor e fala: pastor, a gente vai casar, Deus tá falando pra mim que ele é a pessoa certa, porque eu sonho todo dia que a gente tá casando. Peraí, é o teu anseio? É a tua vontade? Ou realmente é algo de Deus? Gente, é muito fácil a gente conseguir identificar no sonho se é a nossa vontade que tá ali explodindo, porque o sonho ele fala de coisas exacerbadas, ele exagera tudo, né? Se você vai dormir com vontade de comer um chocolate e você sonha que você está nadando numa piscina de chocolate, tudo no sonho é maior, é grande. Então nós vamos pensar o seguinte: é o meu desejo ou é a vontade de Deus que tá vindo porque eu não esperava isso no sonho e tá vindo? Ou é os dois alinhados? Então a gente vai trabalhar essas duas questões, tá? E Dani, uma live é muita coisa, claro, gente, por isso que eu convido você. Nós temos o curso Sonhando com Deus, ele tá aberto, nível 1 e nível 2, que é sobre visões e sobre sonhos de alma, sobre números, sobre as simbologias, a gente entra mais a fundo, mas o número, o Sonhando com Deus, o nível 1, ele vai te dar tudo isso e não numa cajadada só aqui, que nem eu vou trazendo e vou falando muita coisa, mas ele vai vir totalmente para cada momento, tá? Isso aqui é só para te incentivar a querer mais. Então eu quero terminar, eu ia falar sobre o pó, porque me falaram sobre terra e pó, e o pó, nós somos pó, né? O corpo humano é pó, né? Em Gênesis 2:7 fala de pó, em Salmos a humilhação fala de pó, julgamento também é o pó, né? Arrependimento também remete ao pó, e eu não vou conseguir entrar muito. Falei sobre os bebês, falei sobre estar gerando, né? O algo novo, você cuidando de um bebê, você pode sonhar que você está cuidando de um bebê. Então você está cuidando, você pode estar cuidando de uma pessoa que é nova na fé. Uma pessoa que está começando a vida cristã e precisa de cuidados básicos. Então, o bebê, ele remete ao quê? Aquilo que você precisa, aquele que você precisa cuidar. Necessidade de cuidados básicos, de atenção, né? Você precisa dar atenção, você não pode deixar ali, é você. A dependência, o bebê, ele fala sobre dependência, né? Você precisa estar ali cuidando o tempo todo, né? Ele depende naquele momento de você. Uma criança já começa a andar mais, já tem mais autonomia, mas não é igual um bebê, mas você também precisa cuidar. Então, criança, bebê, gêmeos, eu falo tudo no vídeo só sobre bebês. E eu vou terminar, porque eu senti de Deus que eu preciso terminar com essa simbologia que fala sobre a morte. Por quê? Primeiro, porque é aquilo que eu sempre falo. Os sonhos, gente, Deus está falando com todos os filhos dele.
Então ele tá falando comigo, ele tá falando com você, ele tá falando com a pessoa que é indiana, ele tá falando lá com a pessoa da Amazônia, ele tá falando com a pessoa lá no Japão, ele tá falando com todas as pessoas ao redor do mundo. Então nós temos sonhos sobre a nossa vida e temos os sonhos que Deus está falando ao redor do mundo agora, sobre o tempo que é hoje. Você quer que Deus fale com você sobre aquilo que é hoje? Sobre o agora? E nós estamos passando por uma situação, gente, cada vez mais nós dependemos de receber direto de Deus. Você não está recebendo de um canal que passou por outro canal, que passou por outro canal. Você está recebendo num canal que é direto de Deus para você. E ele vai começar a revelar coisas sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre tudo que está acontecendo. Eu conheço muita gente que estava sonhando com aquilo que aconteceu com a pandemia. Com o começo do Covid, as pessoas já estavam sendo alertadas por Deus, preparadas por Deus. Deus nos prepara através dos sonhos para viver situações. Não é para botar medo. Não, porque Deus ele não põe medo. O medo é uma chave para você identificar que não é um sonho de Deus, é um sonho do inimigo. Não confunda. Acordou com medo, acordou com sensação de medo, já entende que isso provavelmente é um sonho do inimigo ou um sonho em que Deus permitiu você perceber o medo para que você lute, para que você vá against this, que você vá contra isso, tá? Então, vamos lá. E o que está acontecendo, gente? Doenças, guerra, mudanças climáticas, muitas coisas estão acontecendo. E a morte, ela tem sido algo assim que a gente está vivendo cada vez mais. A gente está buscando, Senhor, mas o que é isso? Como que eu lido com isso? Como que eu lido com o luto? Gente, o luto, o processo do luto os sonhos caminham junto no processo de luto. Então Deus usa o próprio sonho para curar, para processar dentro de você o luto. Então você perdeu uma pessoa que você ama, mas você está sonhando direto com ela, que ela está viva. Você fala, gente, como assim? Deus chega a ser doloroso. E para algumas pessoas é bom, porque ela está ali curtindo, como se a pessoa tivesse mesmo. Então assim, primeiro ponto, gente, em palavra de Deus, pessoas que morreram não voltam para se comunicar com as pessoas que estão aqui. Então, se você ouviu aquela pessoa que morreu falando no sonho para você, faça isso, vai lá na minha gaveta que eu deixei uma coisa, fala para fulano tal coisa. Gente, não, tá? Fuja disso. Isso não é de Deus, tá? Então, as pessoas que morreram não voltam para falar com você. Você está sonhando, é algo que está aqui dentro de você. Você vai primeiro pensar no que a pessoa simbolizou para você. Você vai pensar no teu processo de luto, o que Deus está tratando dentro de você, o que essa pessoa representava, qual foi o legado que ela deixou, o que Deus está permitindo que você sonhe e conecte com o hoje. A pessoa que morreu fala do passado, fala da tua geração, fala de hereditariedade. Deus pode estar trazendo chaves para você orar sobre linhagem, sobre coisas que existem na tua vida agora e que é hereditário. Você precisando acessar informações daquilo que, por exemplo, que a sua avó fazia lá atrás e você nem sabia, de repente você sonha com ela e Deus traz a chave. Ei, quebra esse padrão. Quebra isso em nome de Jesus para que você avance para o novo. Então, muita coisa relacionada à libertação vai trazer pessoas que já foram. E isso é bom. Por quê? Porque está vindo à tona e Deus está trazendo aquilo que precisa ser quebrado na tua família. Aquilo que precisa ser mudado, superado muitas vezes, né? Aquilo que não foi superado. Então, uma chave aí para você. Anota no caderno e começa a orar. Deus vai trazer, Ele é com você. Convida o Espírito Santo, Ele vai junto com você. Eu tô trazendo aqui só à tona. E Ele vai junto com você te ajudar. Isso eu posso te garantir. Ele traz, Ele te ajuda.
tá? E assim, não tenha pressa, não é de hoje para amanhã que você vai descobrir e desvendar todos os seus sonhos. É um processo, é um convite do Espírito Santo a um relacionamento. Gente, Deus é relacionamento. Quanto mais você busca, quanto mais você mergulha, quanto mais você tem sede, mais você recebe dele. Deus é um Deus de relacionamento. E aqueles que o buscam vão recebendo mais. Às vezes você se pergunta, por que tem, né? Às vezes eu ouço a pregação lá do pastor fulano, meu Deus, parece que a cada dia ele entende mais, busca. É isso aí. E não tem nada de, ele é melhor. Não. Busca relacionamento. E, gente, então assim, ó, vamos lá. O que eu anotei para vocês sobre morte? Então, na maioria das vezes, a morte não é literal. Alguma coisa está chegando ao fim. Algo que começou e que está chegando ao fim. Então, a morte, ela fala de fim de processo. Nós que recebemos Jesus na nossa vida, nós temos a esperança e nós temos o privilégio de saber que a morte não é o nosso fim. A morte é o começo da glória. É difícil pra gente porque nós somos seres naturais, mas nós somos também seres espirituais e por isso que nós temos essa sede pelo sobrenatural. Por isso que todo ser humano busca de alguma forma, ele pode estar perdido buscando em coisas do mundo, mas existe uma sede dentro de nós para o sobrenatural. E é por quê? Porque nós somos seres espirituais. Então, o que vai simbolizar a morte no teu sonho? Sonhei com uma pessoa morrendo. O começo de algo, o início, o fim de algo e o início de algo novo. Então, pode ser algo dentro de nós que precisa morrer. Na palavra de Deus, nós vemos Deus falando sobre morte da carne, morte do nosso pecado, morte da nossa velha criatura. Nós sabemos que quando a gente recebe Jesus, gente, é poderoso, tudo muda dentro de nós. Então, algo dentro de nós precisa morrer. O que dentro de você precisa morrer? Né? Uma mudança de estação, né? Change of season, nova estação vindo, nova estação chegando. Aí você sonha com um amigo que morreu. Gente, faz um tempão que eu não vejo fulano e de repente eu sonhei que ele morreu. Ele vai morrer? Pode não ser literal, mas o relacionamento entre você e o teu amigo pode estar se desfalecendo, ele mudou para outra cidade, vocês não estão se vendo mais. Então Deus pode estar falando, quando você vê pessoas morrendo no teu sonho, de relacionamento. Vamos avivar esses relacionamentos? Olha que dica. É algo que Deus pode estar mostrando para você, ou que já está acontecendo e você está percebendo, né? E é por isso que o teu inconsciente começa a trazer dessa forma exagerada que morreu o relacionamento. Que mais? Pode ser a perda do emprego na vida de uma pessoa, quando você sonhou que ela morreu. Então você descobre, por quê? Porque está falando sobre algo que é da identidade da pessoa, é muito forte. Tem pessoas que quando perdem um emprego, é parte dela que vai junto, sabe? E ela tem que passar por um processo, inclusive, de luto, até se reestabelecer, se enxergar, se encontrar de novo. Então, o que mais? Outra coisa que eu acho bem legal para fechar nossa live. Essa questão da morte, ela pode estar falando, gente, sobre Deus, Jesus, mostrando para você uma pessoa que morreu. Eu vou até usar o exemplo da nossa amiga e staff do Sonhando com Deus, que é a Andréia. Ela teve um sonho em que ela viu o sogro, acho que foi o sogro dela, que morreu. E quando ela acordou, não foi exatamente um medo que ela sentiu pela vida deles, mas um sentimento de urgência. Meu Deus, eu preciso falar de Jesus com eles. Eles não conhecem a Deus. Eu preciso falar de Jesus. Então Deus às vezes traz sonhos para nós sobre morte, para que essa urgência entre no seu coração e você corra e fale de Jesus. Gente, o que aconteceu? Ela foi lá, ela falou pra ele, e foi tão lindo, né? Porque até ela ficava assim, tipo, no dia a dia, não é o momento, não é bem, talvez, a hora certa, e não sei se foi assim com ela, mas pra gente, às vezes, né? A gente fica assim, gente, a gente caminha junto com tantas pessoas e a gente fica meio temeroso de falar,
a verdade para essas pessoas, mas quando você tem um sonho sobre o inferno, ou sobre a vida eterna, ou sobre a morte, essa urgência vem à tona. E você vai lá e faz aquilo que Deus já está colocando no seu coração, e é tão bom. É tão bom, gente, porque enquanto nós fazemos aquilo que é do reino, Deus cuida dos nossos assuntos. Enquanto você estiver ali plantando essas sementes que podem parecer pequenas no teu dia a dia, quem está cuidando das coisas, das suas coisas, das suas questões é Deus. Então, uma dica, quando você tem medo no sonho e acorda com medo, pode ser um sonho do inimigo. Você está sonhando que o teu filho está morrendo, você está sonhando que o teu marido está morrendo, que a tua mãe está morrendo. Opa, peraí. Esse medo da morte, aí ele já está apontando para um sentimento que Deus está trazendo à tona para tratar na sua vida, tá? Então, assim que acordar, ore, porque o inimigo pode estar tentando te atacar com medo, e Deus permitindo você sentir esse medo para que você acabe com os planos do inimigo, tá? Leia Romanos 6:23 e que fala um pouco sobre isso. E vai ser muito bom e poderoso. Gente, eu quero terminar aqui. Não falei de todos os elementos, porque cada tema, ele traz a gente para mergulhar. É uma história de sonho. Eu poderia trazer muitos sonhos aqui para vocês. Eu conheço milhares de testemunhos maravilhosos sobre sonhos. Quero pedir perdão aqui, porque eu não fiquei olhando as mensagens o tempo inteiro. E eu sei que vocês mandam bastante sonhos, assim, né? Por exemplo, acabaram de falar aqui, sonhar amamentando. Você está alimentando ali o bebê, olha que interessante. Então, assim, tem muita coisa que eu não consegui ver para que eu pudesse seguir em frente. Mas eu quero convidar você a colocar a sua vida de sonhos diante de Deus, tá? Se você não tá tendo uma vida de sonho legal, se o teu sono não tá bom, vamos orar junto, né? Eu já, em algumas fases aqui, algumas partes da live, eu declarei e ativei aqui o Espírito Santo trazendo um novo tempo de sonho para sua vida. Então eu quero declarar aí um tempo novo de sono, um tempo novo de sonhos, e o meu desejo é que você comece a avançar num nível de entendimento dos seus próprios sonhos, que você comece realmente a entrar nesse novo patamar em que Deus começa a falar com você sobre aquilo que é grande, aquilo que é para todo mundo. Jesus está pessoalmente visitando os sonhos das pessoas. Vamos aproveitar isso, vamos orar antes de dormir e falar: Jesus, eu consagro esse tempo, não só de descanso, mas esse tempo em que a minha carne está adormecida, mas o meu espírito está acordado mais do que nunca para receber aquilo que o Senhor tem para mim. E vai impactar, gente, vai acontecer muita coisa. Eu recebo testemunhos poderosos. Em nome de Jesus, recebe e manda essa live, vai ficar gravada, mas manda essa live para quem gosta de sonho e quem você lembrou, né, durante a live. Se você lembrou de alguém, manda. E fica aí o meu convite para você vir comigo nessa jornada de sonhos. Eu confesso para vocês, eu passei por um tempo bem difícil aqui, de tentar me achar, me entender. Foi muita luta, mas eu estou voltando, e em nome de Jesus, não na minha força, mas na força dele, que é o meu Deus maravilhoso, que nos chama todos os dias, né? E eu quero realmente começar a trazer cada vez mais. Eu quero trazer mais conteúdo no Instagram, mais no YouTube, porque eu sei que isso aqui, gente, vai ser disseminado, né? Para os 4 cantos da terra. Em nome de Jesus, nós temos sonhadores em vários lugares do mundo, e eu sei que vai ser muito importante, e eu agradeço todos vocês que estiveram aqui comigo, e eu quero pedir ao Senhor que Ele possa trazer uma semana para vocês cheia de bênçãos, cheia da presença de Deus. Um super beijo no coração de vocês. Continue mandando os temas de sonhos, que a gente vai estar trabalhando cada vez mais aqui. Eu quero trazer para vocês, tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe.